Bem-vindos, gente. Hoje a live é super especial, com uma pessoa super especial, que é a Fernanda. Fernanda é psicóloga e ela trabalha nessa área, né, Fernanda? Dos transtornos alimentares, ansiedade. Isso, trabalho nessa área. Então, primeiro eu vou agradecer a Fernanda por estar aqui, por trazer esse assunto que eu acho super interessante. Acho que é um assunto que tem tudo a ver aqui com o meu perfil, com as pessoas que me seguem e também muito a ver com o teu perfil, né? Porque tu já passou por isso, né, Fernanda? Então, vou Isso. deixar eu te apresentar e aí a gente já começa. Tem uma rodada de perguntas aqui, tanto de seguidores, quanto perguntas minhas também, que eu tenho muita dúvida sobre esse tema. Tomara que eu consiga responder todas essas dúvidas, mas vamos lá, vou me apresentar. Eu sou Fernanda, psicóloga, eu sou formada já há 20 anos, sou aqui de Londrina, é, tenho uma especialização em clínica, em gestão, hoje eu faço uma especialização em terapia de casal e de família. E voltei, comecei aqui no Insta com o intuito de trabalhar com essa parte de transtornos alimentares, pelo fato de eu ter uma história de vida, né, relacionada a isso, de ter passado por isso já, de ter Sim. superado, graças a Deus, e com o intuito de ajudar mesmo quem está passando por isso, a procurar ajuda, não ter vergonha, a falar para os seus familiares, né? E na realidade esse é o intuito. Eu quero ajudar as pessoas a não terem vergonha de estar passando por isso e procurarem ajuda. Sim, até tu falou que tu já passou por isso, né, Fernanda? No Já, último semestre da faculdade, último ano da faculdade. Quanto é, tempo né? passou por isso? Na realidade foi na época da faculdade, Hum? foram 3 anos sofrendo de bulimia e o ápice da minha bulimia foi no meu último ano de faculdade, que foi um ano muito intenso. Na época eu ficava na faculdade o dia inteiro até a noite. Vou contar um pouquinho de como foi essa trajetória da bulimia. Pode contar pra gente. E, na realidade, assim, eu sempre tive uma preocupação muito grande com o corpo, com o peso, sempre fiz dietas malucas, né? Aquelas dietas que você pega e se restringe de tudo. Eu tive um relacionamento lá no começo, foi um pouquinho tóxico, que de uma pessoa que me humilhava muito, mexia muito com a minha parte física, de você estar gorda, você não tá legal, essa roupa não tá legal, enfim. E naquela época eu pesava 52 quilos, né? Vamos dizer assim, hoje eu peso 62, peso 10 Uhum. quilos a mais. Então, eu vivia naquela cobrança, o meu peso não pode passar de 52 quilos, né? E aí, depois desse relacionamento, foi quando eu comecei a ter essas crises compulsivas. Comecei a ter crises compulsivas e a induzir o vômito, né? Foi meu Sim. primeiro sintoma, assim, de bulimia. Até falando um pouquinho da teoria, a, a bulimia hoje, para ser caracterizada como bulimia, a ocorrência dela precisa ser de uma vez na semana, né? Esse quadro compulsivo de comportamento compensatório, no meu caso era o vômito, além de outros que eu vou relatar aqui agora. Aham. Ele precisa acontecer uma vez na semana para você se enquadrar hoje na bulimia. Uhum. E nesse segundo ano já que eu tinha crises, na realidade eu estou contando uma história que ninguém sabia, nem minha família. A minha mãe ficou sabendo agora, faz poucos dias. Por quê? Porque quem passa por transtorno alimentar tem vergonha. E Geralmente poucas quem passa. pessoas, e Não, não poucas as. pessoas procuram ajuda. Aham. Tanto é, se você for pegar o índice que tem de pessoas que têm esses transtornos mundial, é muito baixo, porque realmente as pessoas não procuram ajuda pela vergonha mesmo. Eu passei pela bulimia durante 3 anos e eu sofri sozinha. Eu nunca contei para ninguém. Nem as minhas Uhum. amigas da faculdade sabiam, minha mãe não sabia, ninguém sabia. E aí, nesse ano da faculdade, foi onde foi o ápice, porque eu ficava na faculdade até a noite. E eu tinha supervisão, e à noite o que acontecia? Fazia os grupos de supervisão. Ai, desculpa. E eu pedia pizza, a gente pedia pizza. Uhum. E eu comia,
e vomitava, lá na faculdade mesmo. E eu Quando lembro que na época eu chegava a ter de 4 a 5 crises de vômito compulsivas na semana. muita coisa. E quando foi assim, Muita coisa. de ajuda. Preciso procurar ajuda, eu preciso parar com isso. Porque quando a gente está ali envolvida, né? Quando a pessoa Foi, está ali, ela acha que é normal, que não vai causar nenhum efeito colateral, nenhum dano no corpo, né? E assim, para sim. entender que também é um transtorno mental, né? E É alimentar, isso. precisa. O que que tu precisou, assim, aonde, meu Deus, eu preciso de ajuda? Foi o. Na realidade, eu já fazia terapia, né? Nessa época eu já fazia terapia. Eu nunca parei a terapia. Principalmente na faculdade de psicologia, a gente precisa, né, fazer a terapia. Na realidade, ela foi a minha grande, foi a profissional que me acompanhou e que me ajudou em primeiro lugar, foi a minha psicóloga, que era a única pessoa que sabia, mas ninguém sabia, né? Hum. Então, esse ano foi um ano que eu realmente eu não tinha tempo para me exercitar, eu comia mal, então virou aquela bola de neve. O que aconteceu? No ano seguinte que eu me formei, eu comecei a ter problemas de saúde física, gástrico, né? Eu Nossa. ainda tinha bulimia, eu ainda, não com a mesma intensidade, já tinha diminuído bem, mas eu tinha crises. Então eu Uhum. era aquela pessoa assim, se alguém chegasse em mim e olhasse para mim e falasse, nossa, Fernanda, você tá um pouquinho mais fofinha, né? Nossa, Nossa, era chegar em casa e vomitar. meu Mesmo eu não comendo. Eu cheguei a um ponto que eu induzi o meu vômito sem ter crises compulsivas. Ou passou dos 52, aí era diretaço, né? Foi onde eu até comecei a usar laxante, foi onde eu comecei a tomar remédio para emagrecer. Eu fiz muito uso de sibutramina. Olha a loucura, e foram durante 3 anos. Eu fiz muito uso de sibutramina. Quando ai, que doido. fazia uso de bebida cólica, eu tomava diurético. Uhum. Então, virou assim um círculo vicioso, vamos dizer assim. Eu entrei num vício de comer, beber e vomitar, comer, beber e vomitar, até que eu comecei a vomitar sangue. E aí Nossa. foi onde comecei a me assustar. E mesmo depois, na época eu lembro que eu comecei a ir na terapia mais vezes por semana, e foi Uhum. onde eu procurei um gastro. Pra saber como é que E tá o psicólogo. para saber como é que estava, e o que acontece? Eu comecei a tomar medicação, né? A gente comecei, eu lembro que com 22 anos eu já entrei com Meprozol e nunca mais parei. Só que daí eu nunca melhorei, Uhum. porque você imagina você vomitar ao ponto de machucar o seu esôfago, de sangrar, né? Sim. E você imagina a vergonha que eu tinha de alguém descobrir. Então, por que que eu vomitava na faculdade? Porque não tinha ninguém, era à noite, não tinha ninguém na clínica. Eu ia lá no banheiro, quietinha, vomitava. Na minha casa, eu ligava o chuveiro. Então, ninguém Escutar. desconfiava. Porque a pessoa que geralmente tem bulimia, ela tem um índice de massa corporal normal. Então, ou Aham. ela tá normal, ou ela tá sobre o peso. Você não é uma coisa física igual a anorexia. Você não vê fisicamente na pessoa que ela tá sofrendo de anorexia, né? Uhum. Apesar, né, de Não vir a pior. depressão. Uhum. Então, não A é anorexia. algo visível. Quem ia imaginar que a Fernanda comia uma pizza e ia lá e vomitar no banheiro? Ninguém Uhum. imaginava, porque eu estava sempre naquele peso. Eu nunca passava, né? Ficava sempre ali oscilando. Uhum. E E a aí foi onde. precisa ter essa vergonha, né? De contar, Vergonha. procurar alguém, né? Porque só Vergonha. teia mais, né? A vergonha ela vai desencadeando mais crises de ansiedade Vai. e aí a bulimia acaba ficando, as crises acabam acontecendo com mais frequência, né? Isso. Com mais frequência. E quando você percebe que só o vômito às vezes não está ajudando, é onde você começa a fazer o uso de um monte de outras coisas, né? Eu, por Hum, exemplo, se eu comesse alguma coisa, eu tivesse uma crise compulsiva, eu não conseguia dormir antes de vomitar. nossa. Então, e se por acaso conseguisse, no outro dia eu tomava laxante, no outro dia eu ficava 3 horas correndo, e aí Nossa.
você tenta compensar, porque esse é o quadro da bulimia, são os comportamentos compensatórios, né? Então você Sim. tem, diferente da compulsão alimentar. A compulsão Aham. alimentar, você tem crises compulsivas, mas você em momento algum compensa aquilo. Você só tem o sentimento de sofrimento Uhum. e a culpa pós ter aquela ingestão toda de alimento. Nossa. E aí, nesse processo todo, e muita terapia, na realidade, assim, o que que você trabalha na terapia, no caso das TAs, né, das transtornos alimentares? A autoaceitação. Uhum. Por quê? Porque nos transtornos alimentares, principalmente a bulimia e a anorexia, a gente tem uma superestimação do peso e da forma. É Sim. isso que vem na nossa cabeça. Eu vou ter o afeto do outro, eu vou conquistar o outro, isso eu digo em relacionamento amoroso, amizade, familiar, pela minha forma física, não pelo que eu sou, né? Sim. Então, se eu não sou magra, se eu não tenho uma forma física legal, eu não sou digna de afeto. Então, também Olha. aí entra as crenças, né, de desvalor, de desamor, né? As crenças de que eu não sou capaz, que eu sou sozinha, e que se eu não estiver perfeitamente bem, e eu não vou ter o afeto do outro. E isso é Tem real mesmo. os padrões, né? E o que tu acha É, em relação, Fernanda, às redes sociais? Eu vejo assim, eu critico muito isso, né? Muitas influencers, atrizes, pessoas públicas, né? Cantoras, que se submetem a muita cirurgia plástica, né? Não se aceitam e aí mostram aquele corpo cheio de Photoshop também, e aí as pessoas, né? Nós, meras mortais, a gente olha pensa, meu Deus, o que que eu preciso fazer para ter esse corpo? Tu acha que hoje as redes sociais elas contribuem, né? Tu que trabalha diretamente com pacientes que chegam eu acho que alimentar, hoje as redes sociais, a cultura da rede social hoje é a cultura da beleza e da é, boa forma, né? Então, se você, o que que passa, por exemplo, essas blogueiras quando elas postam uma foto, que elas estão uhum, com o corpo super bonito ou estão magras, elas postam o quê? O que que as pessoas pensam? Nossa, ela teve sucesso, sim, né? As pessoas, elas colocam o sucesso e a conquista da vida de alguém pelo que ela está vendo ali naquela foto, né? Então, uhum, se você pega, assim, nós temos hoje muito mais do que há 20 anos atrás. A cultura da beleza, né? E a cultura da boa forma. E aí, o que acontece para as pessoas almejam ter aquele corpo, né? A gente está almejando o tempo todo ter o corpo do outro, mas o outro tem uma outra vida, tem os problemas, tem os bônus e o ônus, né? exato, E uhum, é aonde começa a desencadear todo esse processo de que eu não sou capaz, eu não vou conseguir, você realmente não vai ser igual ela, porque sim, você não é ela, você é uma pessoa única, né? As suas dificuldades são diferentes da dela. Então, a partir do momento que você se compara ao outro, aí já também já está uma parte do seu insucesso no processo de emagrecimento, sim, que você não consegue, né? Não, sim, não dá para almejar. O que hoje, por exemplo, né? 20 anos depois disso tudo, eu já tenho meus 42 anos. Hoje, sim, nisso tudo, quem é? Eu sou o meu desafio. Eu me desafio o tempo inteiro. uhum, Então, eu quero ser a minha melhor versão e não a versão do outro, né? Então, eu me autoaceito. Primeiro eu me autoaceito, depois eu entro no processo de emagrecimento, depois eu vou tentar fazer aquilo, eu vou entrar numa dieta. Primeiro eu vou ter amor próprio. Outra coisa que já que você entrou desse negócio de rede social, que é muito bacana, uhum. é, as pessoas começam a fazer. Você já viu aquelas pessoas quando vão fazer dieta, chega para você e fala assim: Nossa, segunda-feira eu vou começar a fazer dieta, que bosta, desculpa o palavreado. Uhum. Nem começa, porque vai dar errado. É, As pessoas, se elas não atrelarem o prazer às dietas, às reeducações alimentares, elas não vão ter sucesso. O prazer tem que estar atrelado, né? exato, Ao processo, ao processo, ao resultado, ao que você almeja. Quando você começa, nossa, eu vou ter que comer isso, não começa também, porque não vai para frente.
né? Sim, Porque é muito fácil você pegar as dietas prontas ali das blogueiras, né? Tem um monte. sim. É que as pessoas querem o processo mais fácil, mais rápido, né? É, Elas vão é, recorrer a tomar um anabolizante, a injetar um hormônio masculino, a recorrer a uma cirurgia plástica. Não estou dizendo que isso não é correto, mas assim, as pessoas querem pular a etapa, querem pular o processo, né? E pulando esse processo, aí acaba que tem transtorno alimentar, acaba vindo ansiedade, sim, excesso, aquela ansiedade que deixa a pessoa sem dormir, né, Fernanda? Então, assim, sim, as pessoas têm que aceitar o processo, né? Então, o assim, eu processo. treinar hoje, daqui 1, 2 meses eu não vou ter o mesmo resultado, minha barriga não vai ficar igual se eu fizer uma lipo, Hum, né, em alta definição. Então, assim, eu tenho isso. ciente que é um processo, que daqui 1 ano, talvez 2 anos, eu estaria assim, mas eu estarei saudável, tanto o corpo quanto a mente, né? Totalmente. É, é a mesma coisa, não adianta ela fazer todas as plásticas que ela acha que deve e a saúde mental dela não tá boa. Ela vai ganhar peso do mesmo jeito. Se ela tem essa tendência, vamos dizer assim, né, que é mais Sim, uma crença, eu tenho tendência, né? é, Se ela tem essa tendência, por quê? Porque ela não trabalhou. É mais ou menos aquela pessoa que pega aquele plano espetacular de dieta, de emagrecimento, e não emagrece 1 grama. Então, eu digo assim, ou o seu emocional, ou ele vai te dar um salto para frente, ou ele vai te sabotar. Independente do plano que você tiver na mão. Pode ser o melhor nutricionista, o melhor endócrino, o melhor personal, independente do plano. Se você não tiver com a sua emoção alinhada àquele projeto, aquele emagrecimento, aquele autoconhecimento, aquele amor próprio, não vai. E o seu emocional vai te sabotar. sim. Fernanda, me responde uma coisa. Quando tu conseguiu se curar da bulimia? Quais os profissionais tu procurou? Então, aí nesse processo de terapia, eu Uhum. comecei a passar ter problemas de saúde física, porque a bulimia é diferente, a anorexia, como é algo mais grave, mais rápido de gravidade de saúde física, a anorexia, apesar das pessoas procurarem menos ajuda na anorexia do que na bulimia. O meu caso, depois de 3 anos de bulimia, com problemas gástrico, eu fui ao médico e precisei fazer um exame para saber como é que estavam meus refluxos. Eu lembro que na época passava uma cânula no meu nariz, aqui, vinha parar aqui no meu esôfago, e eu ficava com tipo um holter aqui para medir a quantidade de refluxo. Aí o meu gastro, que também não soube até hoje que eu tive bulimia, ele chegou para mim, porque eu não contei, tá? Ele nunca soube que eu dizia vômito. Nem para ele eu contei, só para minha terapeuta. O meu gastro chegou para mim e falou assim: olha, você tem 2 opções. Ou você toma remédio para o resto da vida. Mentira, 3 opções ele falou. Você toma remédio para o resto da vida, ou você faz cirurgia, ou você vai ter um câncer no seu esôfago. Caraca. O seu esôfago, ele não tem mais aonde ter ferida. Eu estava cheio de ferida no meu esôfago. Por quê? Eu induzia tanto vômito, eu machuquei toda a minha válvula não fechava mais, ela ficava o tempo todo aberta. Então, o tempo todo, o meu suco gástrico estava no meu esôfago. E aquilo me induzia a vomitar mais, porque eu me sentia mal, aquela comida o tempo todo me atrapalhando, e eu vomitava mais. E aí foi onde, opa, peraí, né? A hora que surge a palavra câncer, você fala, na época eu tinha o quê? 24 anos. Eu falei, não, gente, o negócio tem que funcionar, né? Comecei a trabalhar mais na terapia e precisei fazer cirurgia. Eu fiz cirurgia de hérnia de hiato, tá? Eu colho as consequências disso até hoje, porque devido a essa cirurgia, eu tive problemas aí de intestino. Enfim, esses 3 anos de bulimia me trouxe consequências para o resto da vida. É por isso que você falou, por que que eu tô aqui? Eu tô aqui por isso. Eu acho que se eu puder ajudar, pelo menos uma pessoa que for a, a alertar que a ela procurar ajuda para não chegar como eu cheguei, na situação que eu cheguei, e hoje, né, acarretar ter essas consequências desse transtorno até hoje na minha vida.
né? Essa é a intenção. Porque a gente passa por isso e nem imagina como vai ser lá na frente, né? A gente Verdade. não tem ideia. Não, e quando a gente é mais nova também, a gente acaba que não mede tanto as consequências dos nossos Sim, atos, vale para muitas coisas, né? Não só no isso. caso, assim, né? Vou ler uma perguntinha aqui de uma seguidora. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Como identificar que estou com um transtorno alimentar? Então, o transtorno alimentar, ele são comportamentos ou pensamentos persistentes relacionados à alimentação ou ao ato de comer. Então, ele tem que estar relacionado à alimentação, né? Então, ou pessoas que se restringem demais ao ponto de estar de magreza extrema, eles usam muito o índice de massa corporal para avaliar os transtornos alimentares. Por exemplo, a anorexia, o MC da anorexia tem que estar abaixo de 17. O Uhum, MC já da bulimia, ele tem que estar, geralmente ele é normal a sobre o peso. uhum, Então, o que acontece? Tem que estar sempre relacionado a alimentos, ao ato de comer, tá? uhum, Então, na anorexia, eu vou me restringir ao ponto de chegar nessa magreza extrema, né? uhum, E isso, dentro dos transtornos, a gente considera um autocontrole, porque uhum, eu consigo controlar o meu peso. Eu consigo controlar meu peso ou deixando de comer, ou comendo e depois eliminando, né? No caso da bulimia. sim, E já no caso da bulimia, por exemplo, a gente tem os comportamentos compensatórios. As pessoas hoje têm muita dificuldade de entender, por exemplo, a bulimia e a compulsão alimentar, porque na bulimia nós temos crises de compulsão, né? sim. Só que na bulimia nós temos comportamentos compensatórios, que são o uso de laxantes, a indução de vômito, o excesso de atividade física. Na compulsão, não. Na compulsão nós temos somente a culpa. E geralmente as pessoas na compulsão alimentar, elas tendem a comer mais mesmo fora das crises, né? Elas comem mais durante o dia. Tanto é que tem muito relacionado com a obesidade. Pessoas obesas, nem todas, mas uma Uhum, grande parte da obesidade tem a compulsão alimentar. Então, o que uhum, difere uma da outra são os comportamentos compensatórios na bulimia e na compulsão, não. entendi, entendi. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Se eu tiver, como devo procurar ajuda? No caso, a ajuda seria de um psicólogo mesmo, que tem mais essa linha, né, de transtornos alimentares e ansiedade, né, Fernanda? Na realidade, o psicólogo vai saber a gravidade para saber se vai precisar de medicação, de um acompanhamento psiquiátrico, né? E vai Aham, estar fazendo uma avaliação, porque tem daí as gravidades dentro, né? Tanto da bulimia quanto da anorexia e da compulsão, para no caso estar sendo indicado, desculpa de novo, indicado daí o psiquiatra para uso de medicação. Fernanda, outra pergunta. A gente está falando aqui, Além, né? desculpa, só de terminar, além do acompanhamento nutricional, né? Sim. Uma, Além do acompanhamento nutricional. uma psicóloga ou uma nutricionista, né? Isso, Para começar, né? O para começar. isso. Uhum. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. E a falta de apetite, ela também está ligada a um transtorno? Que é um transtorno alimentar, né? Não quer dizer que a gente está comendo muito ou menos, ou eu estou errada. Então, a gente tem que ver que existem outros transtornos, como a depressão, por exemplo, que também dá falta de apetite. Tem pessoas com ansiedade, que tem umas que têm compulsão e tem outras que não têm, que têm falta de apetite. Então, na realidade, tudo são coisas para ser avaliadas, né? É Uhum, difícil dar um diagnóstico certo de uma falta de apetite, porque uhum. às vezes ela tem falta de apetite porque ela está triste no momento. Por exemplo, É, ela está triste, igual teve uma pergunta, né, que você me é, falou. Ela está exatamente. triste e aí ela esquece de comer. Ok. Mas e aí nos outros dias quando ela não está triste? Como é que é a relação dela com a comida, com os alimentos? É normal? É ok? Então não é um transtorno, Uhum. né? A Tem gente tem pessoas que pensar que um transtorno é todo dia.
uma anorexia, que vamos dizer assim, que é uma falta de comer, ou comer pouco, ou pessoas que fazem jejum prolongados, é, ela, ela deixa de comer, mas isso é uma coisa que acontece todos os dias. Não é porque só ela está triste, ou porque... Não, a anorexia é um quadro que vai se instalar diariamente, né? Agora, é por isso que tem que diagnosticar correto. Ela pode estar realmente passando por alguma tristeza, algum quadro de depressão, e isso vem essa falta de apetite. Se nos outros dias ela consegue se alimentar e normal e ter uma vida normal. Então, se ela sentir falta de apetite recorrente, pode ser também, sim, um transtorno alimentar, né? A gente chama isso É, de transtorno. então, na realidade, a falta de apetite Tá mais tem, ligado. se começar a ser algo recorrente, ela precisa procurar um profissional para estar fazendo um diagnóstico correto, né? Mas pode ser como não, né? Então é difícil falar. Ela tem que, ela pode se avaliar como é que é a vida dela normalmente, diariamente, para ela saber se isso é recorrente, se isso é só em momentos de tristeza, ou quando ela está estressada. Eu, quando eu estou muito ansiosa, eu não como, a comida não desce. Uhum. Então, eu já sei reconhecer isso. Então, é caso dela mesmo se autoavaliar para ela tentar perceber isso daí. Teve mais uma perguntinha aqui, ó. Opa! Sinto que tenho algo na garganta e meu coração acelera. Pode ser uma crise de ansiedade? Eu como Pode. picolé para acalmar. Na realidade, ela está comendo alguma emoção ali. Esse Aham. picolé significa alguma emoção. Ela precisa saber o que que faz ela sentir esse nó na garganta. Que emoção ela está sentindo nesse momento? O que aconteceu na vida dela naquele dia? Qual situação ela passou naquele dia? Para ela saber que emoção é essa que ela precisa comer, ver nesse picolé para ela aliviar. Não deixa de ser uma crise de ansiedade, mas ela precisa saber qual é a emoção que está desencadeando isso daí. O que que ela está passando para estar desencadeando isso daí? Uhum. Porque a gente tem esse de usar o alimento como saciedade emocional, né? E que é aquela coisa assim, a fome fisiológica e a fome emocional. Nós sabemos que quando a gente tem fome fisiológica é quando o nosso estômago dói, né? Aquela sensação de estômago vazio, de ter um buraco no estômago, isso chama fome fisiológica, né? Sim. Agora, aquela fome que você acabou de comer, você abre a geladeira e fala assim, nossa, estou com vontade de comer alguma coisa, você está com vontade de comer alguma emoção você está querendo engolir aí, para saciar. E esse alimento só está vindo para saciar, o que não vai acontecer, né? Tá descontando na comida a emoção, Tá então, né? descontando. A famosa fome emocional. E como é que a gente consegue controlar? Não controla essa fome emocional? Tu tem alguma dica Então, Thaís, para isso? na realidade, ela precisa de autoconhecimento. A gente precisa reconhecer as nossas emoções diante das situações. A gente precisa saber que num momento de estresse, o que eu sinto? Qual é a minha reação diante de um momento de estresse? Né? Como que eu me vejo? Como eu reajo diante das frustrações? Então, isso é autoconhecimento. Não existe uma receita de bolo, cada um tem o seu, né? Não tem uma receita para te dar pronta, mas são coisas para ela avaliar, para saber as situações. Você saber, aquela situação me deixa ansiosa, aquela situação me deixa com raiva, ou eu estou abrindo a geladeira nesse momento porque eu estou muito estressada. Enfim, é autoconhecimento. É a única maneira da gente controlar essa fome emocional, da gente controlar nossas emoções, é o autoconhecimento. Aqui me perguntaram também quais são os 5 maiores sabotadores no processo de emagrecimento. Na realidade, tem várias, né? Isso vai muito da nossa criação, da nossa história de vida. Mas, É, assim, vou citar um exemplo. Ai, eu não vou fazer dieta porque eu tenho tendência genética. Minha família toda. Isso é uma crença, isso é um sabotador. Ai, eu não vou nem começar porque eu não sou capaz. Então é uma outra crença, né? Aquelas crenças de desvalor, de desamor.
Vamos supor, eu até tinha uma relação aqui de sabotadores. Ah, eu sou forte, eu não preciso de ajuda, né? E não é. A gente vai criando. Ah, outra coisa que eu acho muito interessante das pessoas, ela fala assim, mas eu como tão pouco, eu não sei por que que eu consigo emagrecer. Como Será? que você não consegue emagrecer se você come pouco? Será? Para pensar, às vezes na hora da sua alimentação você até come pouco. E durante, fora da alimentação? Você belisca, você petisca, você troca uma refeição por uma sobremesa, né? Então, assim, são tudo coisas que a gente precisa avaliar, que são todos sabotadores, né? A gente está se sabotando o tempo inteiro. Tem que trazer os nutrientes certos, né, para cada refeição. E Sim, a contagem de calorias não adianta. Minha mãe não. falou pra mim, a minha mãe também tá bem acima do peso. E aí, Patrícia falou, culpa da tireoide. Aí eu falo para as pessoas, eu É, tenho tiroidismo. E agora? é. E agora? E agora? E agora? Na realidade, é mais fácil a gente culpar, né? As crenças, elas vêm para a gente colocar a culpa em alguma coisa, né? É, Mas, se você for ver, tem muita em relação com a nossa história de vida mesmo, né? sim, Essas crenças de desvalor, de desamor, ah, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho competência para isso, ah, eu me sinto sozinho, sentimento de abandono. Então, são coisas que sabotam a gente, porque a gente coloca a culpa neles, né? É mais fácil, é mais ó, fácil. deixa eu ler os comentários Só que aqui. daí, aí eu te pergunto uma coisa. Quando você faz uma projeção, você vai começar um processo de emagrecimento, que eu falei lá atrás, que o seu emocional, ou ele te ajuda a te dar um salto, ou ele te sabota, né? Tá, Que você precisa atrelar ao prazer, a tudo isso, tal. Tudo na vida se cria hábito. Você tem o seu hábito saudável, eu tenho o meu, já há 10 anos, que eu levo uma vida de alimentação saudável, de treino, de terapia, então, tipo, um atrelado ao outro, né? Então, assim, você cria hábito de autocuidado, né? É uma pergunta que eu sempre faço: o que você tem feito para se cuidar? O que você fez por você hoje? Você fez por você hoje? Eu fiz. Eu me alimentei saudavelmente, eu fui para academia, mas e aí? Você fez? Você se cuida? Você tem esse autocuidado? Igual voltando lá nas TAs, você reconhecer que você precisa de ajuda já é um autocuidado, já é um passo na frente, né? é. E assim, né, tem gente que fala, eu não vou na nutricionista, eu não vou procurar ajuda, porque eu gosto de comer doce. Mas pode continuar indo na nutricionista, com ajuda psicológico, mas vai diminuindo aos poucos, não precisa comer todos os dias, precisa tomar refrigerante todos os dias, né? O nosso corpo também, ao passar dos anos, ele vai agradecer, né? O nosso Vai. organismo vai agradecer o cuidado que a gente tem hoje com a gente, com o nosso corpo, né, Fernanda? Deixa Mas eu ler você fazer uma reeducação alimentar não é restringir tudo, né? As aqui. pessoas precisam entender isso. Causa ansiedade, é restringir, é tirar tudo de uma É, vez. E aí, o teu corpo estava acostumado, né? Então não dá esse sim, choque nele, vai aos poucos, né? Igual quando alguém começa a fazer academia e aí que todo dia de segunda a segunda e já lesiona. Vai aos poucos. Ficou muitos anos sem sim. fazer uma academia. Vai 2 vezes na semana, depois vai 3 vezes na semana, né? Para ir acostumando o corpo, né? Isso, e até esse negócio de restrição mesmo, as dietas mais restritas é onde começam as crises de compulsões, né? Porque você Sim, restringe tanto que a hora que você pega para comer, aí você come por uma semana inteira. Então, na realidade, dietas, eu não sou nutricionista para falar, mas dieta, para mim, são feitas para as pessoas que têm problema é, de diabetes, de colesterol, cardíaco. Para as pessoas que não têm problema de saúde, é uma reeducação alimentar. E reeducação alimentar não é restringir alimentos, é você aprender a comer coisas certas, na hora certas. Você pode pegar lá e comer um chocolate, porque é aquela coisa assim, você tá com muita vontade de comer chocolate. Você vai lá e come uma banana, vai te satisfazer? não. Não, é capaz de você comer a banana e depois comer o chocolate.
Então vai lá e Exato. come 2 pedacinhos de chocolate, né? Então as pessoas têm que aprender que reeducação alimentar não é restrição, né? Não é restringir, não é você deixar de comer tudo para depois você começar a ter crises compulsivas. Aí você quer comer tudo na frente, você quer comer tudo que vem na frente. E o seu Verdade. corpo pede, porque ele não está acostumado, ele estava acostumado com aquele monte de coisa, de repente você vai lá e tira tudo, né? E é onde pode desencadear crises, e aí desencadear os transtornos, enfim. São coisas que a gente precisa se cuidar. Verdade. Verdade. Deixa eu ler os comentários aqui, ó. A Rosiane comentou: toma um vinho. Na hora que a gente falou sobre beliscar, né? Passar o dia inteiro Uhum. beliscando. Toma, dá um vinhozinho final de semana, pode, né, Fernanda? Pode, pode, lógico que pode. Ó, a Jaine Oliveira comentou: nossa, eu sofro muito com ansiedade, faz eu comer tanto quando eu tô com ansiedade e tenho problema de tireoide também. A Thalita comentou: esse beliscar é eu ficar em casa à toa à tarde que eu quero comer tudo. Quem trabalha em casa, o home office é complicado. É, na realidade, você tá se sabotando nesses beliscos aí. Cadê? Não tem nenhuma nutricionista aí para falar sobre os beliscos dos dias? Pois É uma é, autossabotagem. É mais ou menos aquele, sabe, como tão certinho, mas aí eu belisco o dia todo. é, Aí não vai adiantar eu comer certinho, né? é onde, né, acaba indo bastante calorias e aí não ajuda quando tá Sim, a dieta, o plano alimentar certinho, né? Eu sim. quero ler aqui para vocês uma estatística que eu achei super interessante. Hoje a anorexia nervosa e a bulimia mais prevalece em mulheres, atinge 1% da população. No caso, talvez seja mais, né, Fernanda? Como tu falou, as pessoas têm vergonha, Seja. não preocupam Isso. mais. Uhum. Atinge 1% da população. A bulimia, também com maior incidência no sexo feminino, prejudica 2,5%. Já a compulsão alimentar afeta igualmente homens e mulheres, com uma taxa de 3,5% dos brasileiros. É bastante coisa, né? É bastante coisa. Bem É grande. muita coisa. A gente acha assim 3%, mas coloca 3% em cima de milhões, né? É Verdade. muita coisa, é muita gente que sofre. E sofre porque não é frescura, né? Se não fosse sofrimento, ela não ia ser considerada um transtorno mental, né? Os transtornos alimentares são considerados transtorno mental porque há sofrimento. A relação com a comida traz sofrimento, traz prejuízo psíquico, traz prejuízo físico. Então, é um sofrimento. E é ruim, principalmente alertando a todo mundo aí para procurar ajuda, não sofra sozinho, né? Os profissionais estão aí para isso. Os profissionais capacitados da nutrição, da psiquiatria, da psicologia, né? E outra coisa, atividade física. É, ajuda Nada bastante. funciona sem atividade física. Até por conta de saúde mental mesmo, né? Porque é onde você libera sua endorfina e é onde você vai ajudar a administrar todos esses hormônios, essas emoções que você está sentindo. A atividade física é essencial, tanto para os transtornos mentais, quanto para um processo de emagrecimento, enfim, para tudo, para a vida, né? Verdade. Eu estava conversando com uma prima minha esses dias e eu achei bem interessante, assim, que a gente estava falando, né? Ela está nesse processo de entrou na academia agora e de alimentação e ela comentou comigo, nossa, na casa da minha mãe todo dia tem uma Coca-Cola. Mas aí, o que a gente estava avaliando, né? Nós viemos de uma família muito simples, muito humilde. Então, hoje eu vejo que a Coca-Cola em cima da mesa, ela é um status. Ela é... Eu estou dando para os meus filhos e que eu não tive na minha infância e eles também não tiveram na infância deles. Então, agora eu posso dar essa Coca-Cola todos os dias na hora do almoço para eles e para os meus netos. Sim. Então, acaba que também é uma crença limitante, né, É, Fernanda? é. É porque se você for pensar lá atrás, eu lembro que na minha época de infância a gente tinha Coca-Cola só no domingo. E olha Sim. lá, e olha lá. E hoje não. Hoje é algo que, né, todo mundo tem acesso, Acesso, né? Coca-Cola, chocolate depois do almoço, né? Um picolé, Isso um aí. sorvete, um açaí. Então eu vejo que realmente assim, a comida ela e os transtornos eles estão muito atrelados
ao nosso psicológico, aos Sim, nossos, aos nossos traumas de infância. de infância, Minha com mãe falou, certeza. não acredito que tu não dá Danoninho pro Joaquim. Tu gostava tanto quando era criança e não podia comprar, agora tu pode comprar, compra para ele. Falei, não, mas não É, é saudável, eu vou dar fruta para ele. Dela, nossa. Eu falei, mãe, não é só porque eu vou ter condições que eu tenho que dar algo que tem muito açúcar, que não tem valor nutricional bom, né, pro meu filho. Ele ainda tem sim. 2 anos, ele é muito novinho. Oi, Fê? Tem uma... Oi, deu uma cortada. Deu uma Ah, cortada. e aí, agora para finalizar, também aqui eu coloquei alguns sintomas da bulimia, que a gente já tinha falado algumas Uhum, coisas, né, Fê? uhum, Então, sim. a ingestão exagerada dos alimentos em curto período de tempo, os vômitos autoinduzidos, né, que Autoconduzidos. Isso. foi o que te causou também o problema, né? Uso indiscriminado de laxantes e diuréticos. Esses dias eu vi a Bruna Marquezine falando sobre isso, que as pessoas falavam muito do corpo dela quando ela tinha o corpo mais, né, avantajado, Uhum. bumbum, coxa, já ela tá bem magrinha. E ela disse que ela foi tão criticada que ela começou a usar muito laxante, assim, que ela acabou com o intestino dela de tanto laxante que ela ingeria para poder É, emagrecer. E a gente vê isso muito também nas pessoas públicas, né? Essa cobrança do bastante. corpo perfeito, Do né? corpo. Do corpo bonito, do corpo magro, do corpo fitness, né? Bastante. Dietas severas intermediadas por repentinas perdas de controle que levam à ingestão compulsiva de É, alimentos. você sabe que na bulimia, vou até falar uma diferença dela para compulsão alimentar. Na bulimia, as dietas antecedem os quadros compulsivos. Então, geralmente a pessoa faz uma dieta muito restrita e aí ela tem aquele crise de compulsão. Na compulsão, as dietas são depois de uma crise compulsiva. Então, geralmente a pessoa, ela come normal, ela tem uma crise compulsiva e ela começa a dieta, né? Então, uma antecede e uma vem depois as dietas. Mas a diferença também entre as duas é que na bulimia existe as dietas restritas, na compulsão não. A compulsão geralmente são pessoas que já comem normal e têm crises compulsivas de maior ingestão. Eu vou até te citar um exemplo que eu falei disso agora, sobre uma crença. Sabe aquela crença assim? Eu vou no aniversário, eu vou no casamento, eu estou de dieta. Mas aí é um evento único, como que eu não vou comer? Sim, Né? Eu vou lá e sim, não vou comer? Na- isso é uma crença, tipo, ai, eu vou me esbaldar. Eu não sei você, mas eu já fiz muito isso de me alimentar antes de ir para esse tipo de evento. Eu vou alimentada. Então, lá, o que que acontece? Você vai comer, você vai, mas aí você, como você vai estar alimentada com a sua saúde fisiológica, ok, você vai poder escolher o que vale a pena você comer. Porque uhum, entre você ir de estômago vazio e chegar lá e comer tudo que você vê na frente, você vai lá e vai selecionar, nossa, mas o que que eu gosto mais? Aí vou abrir mão de um docinho para comer o bolo, vou comer o bolo, enfim, você vai sim, poder selecionar, né? Você não vai chegar lá e comer tudo. Então, isso também é uma estratégia, né? Porque se você for de estômago vazio, você vai comer tudo e mais um pouco, né? Então, é uma coisa que é uma crença que a gente põe assim, mas é um evento único, como é que eu não vou comer? sim. Acaba que a gente até faz Eu já disso. cheguei a levar marmita em festa. Mas a gente come meio escondidinho, mas a gente come. Distúrbios depressivos, de ansiedade, comportamento obsessivo compulsivo, né? Eu acho que automutilação em casos mais. Dentro do transtorno obsessivo compulsivo. Borderline também, né? Tem essa parte de automutilação. Flutuação de peso corpóreo, distorção da autoimagem e baixa estima. Isso acontece Isso. muito, né? Muito. E acontece direto comigo. O que que eu faço? Né? Que funciona pra mim. Sempre tô tirando foto do meu corpo. Sempre. Uhum.
porque pela foto eu consigo ver como eu tô. Geralmente, Sim. a balança já não, para mim já não faz mais tanto efeito, porque eu já treino há muitos anos, então o meu peso ele acaba que oscila, né? Geralmente ele aumenta. Uhum. E aí eu vejo nas medidas que a nutricionista faz e nas fotos. É onde eu vejo o resultado. Porque a gente tem muita distorção de imagem. Nossa, tem uma Muita distorção. imagem. A gente vê E no é onde espelho, essa distorção de imagem que é o problema de trazer todos esses quadros de TAs, né? A gente exato. cria. Tanto é que se você procurar na internet, existe bastante de anorexia, você vê fotos de uma pessoa bem magrinha na frente do espelho, e no espelho ela tá enorme, né? É aquela lá, é a distorção de imagem que ela tem, mentalmente é a que ela criou, né? Uhum. E é daquele jeito mesmo. Infelizmente é assim que ela se sente. É muito triste na realidade. Na realidade, é, eu digo que é igual, né? A gente estava agora no Setembro Amarelo sobre suicídio, né? Não é mimimi, é sofrimento, as pessoas sofrem, as TAs também são sofrimento, as pessoas ainda têm medo porque têm medo de ser julgadas e aí acabam todo esse sofrimento sozinha, passando por tudo isso sozinha, sem procurar ajuda, às vezes passa por anos sofrendo por isso, porque tem vergonha de assumir, né? Porque imagina, é É, frescura, frescura, entendeu? Mas realmente é um sofrimento tão grande. Você para pensar uma pessoa tão magrinha, se olhar no espelho e ver daquele tamanho, o que mentalmente, o que emocionalmente ela está sofrendo, né? sim, exato. Falta de Deus, né? O que eu mais já escutei durante. Ah, é, até na depressão, né? Na depressão, falta de. A gente escuta bastante isso. Principalmente dos mais, das Mas outras gerações mais velhas. É, é algo assim, não é que nunca existiu, é que agora tudo tem nome, né? sim, Sempre existiu. A depressão sempre existiu, a bulimia sempre existiu, a anorexia sempre existiu, mas agora tem nome e as pessoas estão falando mais sobre sim, ansiedade. Está super em alta, porque as pessoas estão falando, a pandemia acabou que trouxe isso muito à tona e as pessoas trouxe. que não tinham, não sofriam de ansiedade, começaram a sofrer. E eu vejo que hoje as pessoas também têm mais respeito, né? Mais empatia com pessoas que sofrem desses diversos Sim. transtornos, né? Tanto de ansiedade quanto síndrome do pânico, depressão. São coisas que têm que ser faladas também, né, Fernanda? A pandemia, ela, inclusive as crianças. Quantas Sim. crianças estão sofrendo de ansiedade? Meus Quantas filhos, crianças estão com problemas de peso por causa da pandemia? Eu vou citar um exemplo. A minha filha ontem, ela chegou da escola, estava com fome. Ela quis comer pão com tomate e cebola. Aí eu fiz, ela comeu o inteiro. E aí ela olhou para mim se eu quero mais. Eu falei, calma. Espera, falei assim, ela falou, eu tô com fome. Eu falei, não, você não tá com fome mais. Isso daí já não é mais fome. Você espera que você vai se saciar. Que se você comer, você vai comer, porque a gente tem aquele tempo de 20 minutos, né? 20 minutos que você acaba de comer, vem a saciedade. Por isso que fala pra gente comer devagar, mastigar bem, sentir o sabor dos alimentos, comer sentada, né? Para uhum, dar tempo a saciedade vir. Aí sim. eu falei assim, então calma. Aí ela foi lá na geladeira, abriu a geladeira. Ela estava o quê? Ela estava ansiosa. Ela estava com uma ansiedade que não cabia dentro dela. Aí o que que eu fiz? Peguei ela, falei assim, vamos sentar ali, esperei dar os 20 minutos, passou. Passou, porque essa ansiedade, ela comeu rápido, mas o que acontece? Se fosse no embalo daquela situação, ela ia comer mais. E é o que Uhum. nós adultos fazemos. Sendo desnecessário, né? A ingestão de Desnecessário. mais calorias, no caso, né? E na hora que ela abriu a geladeira, eu sempre faço com ela, que emoção que você está procurando dentro da geladeira? O que que você está sentindo? Fala para mim o que que você está sentindo, para eu poder entender, né? Mas é aquela coisa que o santo de casa não faz milagre, né? É, E aí, mas pelo menos eu consegui, né? Na hora dar uma acalmada, mas é o que a gente faz o tempo todo, né? A gente procura saciar as nossas emoções com alimento
E é por isso que eu falo do autoconhecimento. Quando a gente passa a se autoconhecer, a se autoaceitar, a gente começa a saber reconhecer o que é que a gente está ingerindo, se realmente aquilo é uma fome fisiológica, se é uma fome emocional, se é uma crise de ansiedade, né? E isso é importante no processo, por isso da saúde mental tem que estar atrelada junto no processo de emagrecimento. É verdade, Fernanda. Então, Fernanda, nosso tempo já está acabando. Quero saber se mais alguém que está aqui acompanhando a gente se quer fazer mais alguma pergunta aqui. Mas achei muito interessante. Nosso assunto fluiu muito bem. Já está com quase uma hora aí de live. A gente nem Nossa, já sentiu passou uma hora, nem sentimos. só uma Muito hora. gostoso. Muito gostoso. Então, lembrando que a Fernanda ela tem um blog, né, Fernanda? E por lá ela fala sobre saúde mental, controle das emoções, relacionamentos. No Instagram também tem muita coisa legal. Vida saudável, qualidade de vida, dentre outros assuntos aí que abordam o autocuidado, o autoconhecimento, né, Fê? Isso, com certeza. A Patrícia Estamos aqui para ajudar. foi ótima, Eu Patrícia. agradeço o convite, foi ótima conversa. Espero que eu possa ter ajudado as pessoas a procurarem ajuda quem estiver precisando. Que legal. A Patrícia que está aqui acompanhando a gente, olha, a Poenes, ela faz academia comigo. Ela emagreceu 30 quilos, né, Paty? 30 quilos, 20 anos atrás e ela mantém até hoje. Olha Olha que lá, tá legal. vendo? Isso sim é um autocontrole. Exato. Que É um exemplo de bacana. controle, né? É um exemplo até para ela participar de uma live para contar a história de vida dela. Isso é muito Ó, bacana, isso é muito incentivador, né? já tá 43 quilos, ela tá falando, não foi 30. Olha lá, tá vendo? Parabéns, parabéns. A Patrícia? Patrícia. Parabéns pra Patrícia. Ali também, tua xará, parabéns pelo tema. Obrigada, Fê, Fê maravilhosa, faz crossfit, tem um corpo perfeito, exemplo de mulher. Que bacana. Então, gente, é isso. Um beijo, obrigada de novo. Feira, a live vai ficar salva, né? Para quem não conseguiu acompanhar aqui por conta do Isso. horário. Beleza, eu que agradeço o convite, tá? Então, sucesso. Obrigada para você também. Tchau, pessoal. Tchau.